Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente. É 1º de abril, mas aqui é tudo verdade. Nós vamos trazer as principais notícias do Brasil e do mundo nesse dia, 1º de abril de 2026. Com a gente na atualização de notícias lá na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros aí pelo Brasil. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e também comenta aqui no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Olá, boa tarde para você que mora nesse país em que Carluxo, Carlos Bolsonaro, é considerado um oportunista até no estado mais direitista do Brasil. Estamos falando de Santa Catarina. Metade da população catarinense considera que o carioca Carluxo é um tremendo oportunista por deixar o estado de origem dele para trás e tentar a sorte em Santa Catarina como candidato ao Senado. É como se fosse assim, chego lá, vão votar em mim, é um curral eleitoral, é assim que eles olham para Santa Catarina e parece que o povo catarinense, uma parte pelo menos, está desconfiado. Vamos ver se o Carluxo consegue reverter isso ao longo da campanha, mas é interessante esse dado. Vamos trazer daqui a pouco mais detalhes para você acompanhar, além de várias pesquisas, hein? Pesquisa para governador, pesquisa nos estados do Brasil, já de olho na eleição de 2026, de outubro agora, né? Pessoal, quantos vídeos tem na galeria aí do seu celular, hein? Vídeos mesmo, não estou falando de foto, vídeo. Bom, no meu, no máximo uns 500, acho que nem isso, muito menos que isso, na verdade. Nos celulares do Daniel Vorcar, encontrados pela Polícia Federal, nada mais, nada menos do que 8.000 vídeos. Claro que distribuídos por 9 aparelhos que estavam em nome do banqueiro. 9 aparelhos de telefone. A Laura tem outros detalhes sobre essa videoteca, né? Essa coleção de vídeos do Vorcaro nos celulares, que agora está na mão da Polícia Federal, né, Laura? Rodrigo, na verdade, além desses vídeos, também há uma grande quantidade de outros tipos de arquivos digitais que estão sob análise da PF. E com esse volume de material, o desafio da polícia é fazer um filtro, né? Para selecionar o que é importante e também o que pode ser descartado da investigação. Os dados incluem registros pessoais e também profissionais, entre eles imagens de Vorcaro ao lado de vários políticos e autoridades. E os investigadores avaliam que fotos em eventos e encontros sociais por si só não configuram algum indício de irregularidade, Rodrigo. Por isso, o material está sendo cruzado com outros elementos de prova para verificar aí uma possível relevância para a investigação. Pois é, foto por si só não configura suspeita, é o que está dizendo a polícia agora. Até porque, né? De repente apareceria uma foto lá do Vorcaro num evento da Globo. A gente mostrou aqui, o Vorcaro não só foi ao evento da Globo em Nova York, como patrocinou o evento. Então, a foto por si só não prova que quem está do lado é suspeito. Senão a direção da Globo ia entrar também nessa suspeição. Aliás, tem até uma suspeita, né? Porque eles estão protegendo tanto o Campos Neto, que foi o parceirão do Vorcaro nessa fraude do Banco Master. Bom, enquanto uma equipe da Polícia Federal está penando para filtrar todo esse material aí encontrado nos celulares do Vorcaro, outra parte da polícia está articulando a delação premiada, está negociando. Os investigadores avaliam que o material da delação precisaria ser entregue em até 2 semanas para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, né? Tem PF e tem procuradores que trabalham em paralelo. O prazo informal, portanto, para a defesa do Vorcaro é até o fim da primeira quinzena de abril. Isso não está na lei, mas é uma tratativa que foi feita entre eles, um cronograma aí da delação, né? Então, até o fim da primeira quinzena de abril. Vale lembrar que o acordo de confidencialidade com a PF e a PGR, para que começassem essas tratativas, já está em vigor desde o dia 19 de março. Né? No mesmo dia, Vorcaro foi transferido da Papudinha para a carceragem da PF, onde ele permanece. A Superintendência da Polícia Federal tem regras menos rígidas, permitem o livre acesso de advogados para conversar com o Vorcaro, para negociar, colocar no papel toda essa delação. Assim que a Polícia Federal e a PGR tiverem acesso à proposta de delação, vão avaliar se as informações são de fato relevantes, se acrescentam novos elementos, porque muita coisa a polícia já tem das investigações.
quebrando, né, o sigilo do telefone, sigilo fiscal, etc. Será que ele tem algo novo para acrescentar? Dizem que tem, apresentando aí indícios contra personagens grandes do mercado financeiro. Bom, em caso positivo, o acordo segue para homologação pelo STF e quem vai homologar é o relator do caso, o terrivelmente bolsonarista André Mendonça. Laura, quais os próximos passos, então, nessa negociação toda? Rodrigo, depois da etapa dos anexos e da eventual homologação da delação, vêm os depoimentos formais que precisam ser gravados em vídeo. É importante ressaltar que cabe à Polícia Federal e também ao Ministério Público verificar a veracidade das informações apresentadas. Ou seja, só o depoimento do colaborador, no caso Vorcaro, não é o suficiente para sustentar uma acusação. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o delator Mauro Cid no caso da trama golpista. Acontece que, de acordo com pessoas que têm acesso a essas tratativas, existem 3 tópicos bastante problemáticos para selar o acordo: o tempo de prisão que o Vorcaro vai ter que cumprir, o valor total do ressarcimento que ele vai ter que fazer e a inclusão de informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal na delação. E tem um detalhe também, Rodrigo. O Vorcaro disse que não aceitaria cumprir algum tempo de prisão depois de assinar o acordo de delação premiada. Ele está achando que a vida é um morango, né? Tá achando. Tá achando que é moleza. Laura, essa hipótese é considerada praticamente descartada. Essa hipótese dele delatar e já sair da prisão. E cumprir em liberdade e tal, responder em liberdade. É considerada descartada. Até porque o tamanho dos crimes financeiros, né, é tão absurdo que o Vorcaro vai ter que ficar algum tempo em regime fechado, mesmo fazendo delação e mesmo com a pena reduzida, mas alguma coisa de regime fechado ele vai pegar. Como a Laura falou aí, tem vários problemas, ele não quer ficar preso, então tem que negociar essa questão, quanto que ele vai pagar de multa e vai entregar ministros do Supremo ou não? É esse o tema do nosso próximo momento aqui no ICL Urgente. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, voaram em jatos executivos de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, pelo menos 8 vezes entre maio e outubro de 2025. Essa é a informação publicada pela coluna da Mônica Bergamo e que está reproduzida aqui no portal do ICL Notícias. Alexandre Moraes viajou em aviões de empresa de Vorcaro, de jornal. Informação da Mônica Bergamo, né? Porque nós vamos mostrar aqui que eles estão tentando refutar estas informações. A Laura tem mais detalhes sobre essa história. Laura. Rodrigo, a maior parte desses voos teria sido realizada em aeronaves que são operadas pela empresa Prime Aviation, que oferece os serviços de táxi aéreo e tem ligação com Daniel Vorcaro. Um dos voos teria acontecido numa aeronave que não possui autorização, inclusive, para esse tipo de serviço. O avião pertence a uma empresa que tem como sócio o pastor Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro e também está preso e negociando uma delação premiada. Em resposta, o gabinete do Alexandre de Moraes emitiu uma nota negando qualquer irregularidade e também afirmou que o ministro nunca utilizou aeronaves do Vorcaro e nem teve contato com ele ou com o Fabiano Zettel. Já o escritório da Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre de Moraes, declarou que contrata, sim, serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, incluindo a Prime Aviation, mas que segue critérios técnicos e sem relação pessoal com os proprietários das aeronaves. Rodrigo. Então segue aí uma situação para o Alexandre de Moraes e a esposa explicarem. Falando em Supremo Tribunal Federal, um clima tenso no Supremo, hein? Pelo menos 5 ministros estariam incomodados com o presidente da corte, Edson Fachin. Na última terça, Fachin falou à imprensa sobre erros de juízes, sobre código de conduta para os magistrados e sobre o fim do inquérito das fake news, que é aquele inquérito que o Alexandre de Moraes preside já há muitos anos. São assuntos sensíveis para uma ala do Supremo que reclama de constrangimentos públicos, ou seja, o Fachin estaria expondo os outros colegas, então esses ministros estariam irritados. O Fachin fala, já há algum tempo em fazer aquele código de conduta, por exemplo, para dizer, pode pegar carona em jatinho privado? Pode participar de evento pago por empresário? Pode dar palestra paga por empresa que depois vai ter os seus interesses julgados no Supremo Tribunal Federal? Tudo isso, essa proposta do Fachin, pelo que a gente escuta, só tem apoio da Carmen Lúcia, só os dois que estão nessa. Os outros ministros estão numa linha de, não, deixa correr do jeito que está. Tudo isso em meio a uma crise de credibilidade que vem justamente das investigações do Banco Master, levantando dúvidas sobre Toffoli, principalmente,
Em segundo lugar, Alexandre de Moraes, também Cássio Nunes Marques. E o próprio André Mendonça, que tem tido aí comportamento dúbio às vezes, né? Mas os ministros estão irritados então com o Fachin. A real é que o Luiz Roberto Barroso, que pediu aposentadoria antes da hora no ano passado, escapou de uma boa e largou a bucha aí para o Fachin. Pessoal, notícia de agora há pouquinho, hein? A gente falou que o Lula ia oficializar esta semana e oficializou mesmo. Oficializou o quê? A indicação de Jorge Messias para o Supremo. Jorge Messias, que é ministro da Advocacia Geral da União, que havia sido indicado pelo Lula, anunciado pelo menos em novembro do ano passado, mas até agora o governo não havia enviado a documentação com a indicação oficial para o Senado. E isso aconteceu hoje, o governo enviou os documentos. Laura, por favor, mais detalhes sobre esse caso também. Sim, agora com o envio formalizado, o governo inicia o processo de indicação no Senado, que é uma etapa necessária para que o Messias seja sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça antes da votação no plenário da Casa. A formalização também encerra esse suspense todo que vinha sendo mantido aí pelo Palácio do Planalto sobre o momento da indicação. E nos bastidores, os membros da articulação política também vinham tratando o envio como um movimento estratégico em meio a todas essas tensões com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Rodrigo. Pois é, Laura, no fim do ano passado, o Messias com certeza não tinha os 41 votos necessários em plenário para ser aprovado. Agora, pode ser que ele consiga, mas a situação não está fácil. Se passar o nome do Messias, vai ser por uma margem pequena. Esse é o cálculo que hoje é feito pelo Palácio do Planalto, mas o Lula já estava esperando há 3, 4 meses, a relação com o Alcolumbre um pouco mais pacificada, então vai tentar partir para a votação para ver se aprova o Messias, que ocuparia justamente a vaga do Barroso. Eu citei agora há pouco o Barroso, né, que se aposentou antes da hora, e o Supremo está só com 10 ministros, precisa ter 11. Então é a hora de cumprir, de preencher esta vaga. Eu falei no começo do programa que a gente traria números importantes sobre as disputas nos estados, ajudando a compor o cenário nacional, né? Olha, a gente tem um cenário bem disputado naquele que é considerado o estado pêndulo no Brasil, ou swing state, como dizem lá nos Estados Unidos, mas aqui é Minas Gerais, né? Você sabe que desde a redemocratização, quem ganha em Minas Gerais leva a eleição nacionalmente, até porque Minas acaba sendo quase que um resumo das regiões brasileiras. Então, o norte de Minas vota mais parecido com o Nordeste, e aí vota no Lula. O sul de Minas é mais conservador e vota mais com o São Paulo, naquele estilo do interior paulista. Você tem uma parte da Zona da Mata que é próxima ali do Rio de Janeiro. Então, tem vários estados de Minas Gerais. O cenário está disputado. Em 2022, o Lula ganhou por um pouquinho só, muito pouco. Menos de 1 ponto percentual em Minas e ganhou nacionalmente também. Vamos ver como é que está hoje a disputa em Minas Gerais. Se houvesse um segundo turno contra vários adversários, o Lula ganha por margem pequena, muito parecido com 2022. Por exemplo, se houvesse uma eleição contra o Jair Bolsonaro, o Lula ganharia de novo, 47,6% contra 46% em Minas Gerais. Se fosse contra o Flávio, o Lula ganharia 47,3% contra 46,9%, mas é quase um empate, né? A mesma coisa contra o Romeu Zema, atual governador de Minas, vitória para o Lula por uma margem estreita, e contra o Caiado, o Lula ganharia com um pouco mais de margem, por quase 4 pontos de vantagem em Minas Gerais, que é um estado fundamental. É fundamental também a eleição para governador. E a gente tem o cenário, né? Que vai se desenhando. Né? O Lula conseguiu um aliado de peso. A Laura traz as informações, né? A confirmação de quem é que vai ser o nome do Lula para concorrer a governador de Minas Gerais. Laura. Sim, em Minas, o governo Lula aposta todas as fichas no senador Rodrigo Pacheco, que vai disputar as eleições para governador. Ele, inclusive, se filiou hoje ao PSB, que é um partido importante da base do Lula. A decisão aconteceu depois de meses de negociação, que a gente trouxe, inclusive, aqui no ICL Urgente, com vários partidos, como União Brasil, principalmente por conta da figura do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e também um grande aliado do Pacheco. No cenário de primeiro turno, a gente trouxe aqui da pesquisa Atlas Intel
o Pacheco fica em segundo lugar, atrás do Cleitinho Azevedo. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, é isso, o Cleitinho do Republicanos, e é o possível candidato da extrema-direita para o governo de Minas Gerais. Já nos cenários de segundo turno, o Pacheco aparece à frente do Matheus Simões, que é o sucessor do Romeu Zema, mas o senador continua atrás do Cleitinho, que se mantém aí na liderança. Mas pode ser também, Rodrigo, que a extrema-direita mude o jogo de última hora, isso porque um outro nome pode entrar nessa disputa, o do Flávio Roscoe, que é o presidente da FIENG, que se filiou recentemente ao PL, o Partido Liberal. Mas a gente não sabe aí se o empresário vai concorrer ou não ao governo de Minas Gerais, ou se ele vai ser indicado a vice em uma outra chapa, Rodrigo. Muito bem, Laura. Você trouxe aí os cenários para governador de Minas. Eu vou pedir para o pessoal colocar de novo no telão esse último quadro, segundo turno para governador. Isso, obrigado, gente. Segundo turno para governador em Minas. Olha só, o principal adversário do Rodrigo Pacheco, que acaba de se filiar ao PSB, partido do Alckmin. Aliás, uma trajetória parecida, né? Rodrigo Pacheco, assim, de centro-direita, e vai para o PSB para ser o candidato próximo do Lula. Rodrigo Pacheco, 42%. Cleitinho, 47%, se tiver um segundo turno. O Cleitinho é um sujeito da direita, mas que tem ali uma habilidade. Às vezes ele elogia um pouquinho o Lula, diz que algumas coisas são certas no governo do Lula, porque o Cleitinho sabe que para ganhar em Minas ele não pode também ir totalmente para a direita. O Rodrigo Pacheco teria mais vantagem sobre os outros adversários. Contra o Matheus Simões, que é o atual governador, né? Ele teria 43-31, o Pacheco ganharia. E o Alexandre Calil é outra possibilidade de candidatura lá em Minas, mas agora ficou menos provável, porque a chapa do Lula não deve ter o Calil, mas sim o Rodrigo Pacheco, como a Laura acabou de trazer aí pra gente. Saímos de Minas Gerais, estado fundamental na disputa, e vamos para São Paulo, hein? O ICL Urgente toda semana vai agora trazer cenários, vai desenhar para você o que está acontecendo nos estados. Se em Minas a situação é de muita disputa, São Paulo também. Olha que interessante, gente, a disputa nacional em São Paulo. Ou seja, como é que é? Lula contra Flávio Bolsonaro em São Paulo. Vantagem pequena para o Flávio. 5 pontos de vantagem. Então, em São Paulo, se a eleição fosse hoje, o Flávio Bolsonaro teria 49, o Lula 44. Aí você fala, bom, muito ruim para o Lula? Nem tanto. Em 2022, o Lula perdeu por 10 pontos em São Paulo para o Jair Bolsonaro. E agora, a essa altura da eleição, a diferença está em 5 pontos. Então isso indica que a direita tem uma leve vantagem em São Paulo, mas não amplia sua vantagem, parece quase um quadro congelado, parecido com 2022, ou ligeiramente melhor para o Lula no estado de São Paulo. Importante esse recorte para a gente acompanhar também. Vamos para o Ceará, outro estado fundamental, um dos estados mais populosos na região Nordeste. O presidente Lula esteve por lá e falou o seguinte, ó. Um sujeito destemperado. Adivinha de quem que o Lula está falando? No Ceará. Adivinha. Bom, é desse jeito que Lula se referiu ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, que já tentou várias vezes a presidência, com aquele jeitão dele, briga com todo mundo, agora quer ser candidato a governador do Ceará contra o PT. Numa entrevista hoje à TV Cidade do Ceará, o presidente Lula disse que Ciro às vezes arruma confusão. O Lula foi bonzinho, né? Mas que, mesmo assim, Lula tem muito respeito pelo antigo aliado, que, aliás, foi ministro do Lula. Vamos conferir a fala do presidente nessa entrevista lá no Ceará. Vamos lá. Ele é um pouco destemperado, ele às vezes fala para pensar, ele não pensa para falar. Sabe? Às vezes ele arruma confusão, não tem que arrumar confusão. Mas paciência, é da formação dele, é do DNA dele. Sabe, ele troca muito de partido, ou seja, ele desde que eu conheço o Ciro Gomes, ele já trocou de partido, acho que foi 10 vezes, ou seja, e eu estou no meu partido desde que criei, ou seja, desde fevereiro de 80 eu estou no mesmo partido, perco ou ganho, eu estou ali, porque eu acredito numa coisa e acredito no partido político. Eu não sou melhor do que o partido. 10 pessoas conseguem pensar melhor do que uma e fazer melhor do que uma. Então, o partido, para mim, é a minha referência. O Ciro acha que a referência é ele. O Ciro é muito destemperado. Ou seja, sabe aquela pessoa que acha que pode falar tudo, que pode ofender todo mundo, que pode ser o melhor do mundo, que pode... Sabe? Aquela pessoa que não tem nada que você fale que ele já não saiba. Ele é assim. E isso na política não dá resultado. O Lula, com um jeitinho muito tranquilo, definiu bem o que é o Ciro, né?
fala, acha que já sabe tudo, né? Não pensa para falar, fala para pensar, né? E é um sujeito que acredita nele mesmo e não no trabalho coletivo. O Lula disse, 10 pessoas pensam melhor que uma. E o Ciro acha que sempre ele pensa melhor do que os outros 10 que estão na sala. Na política e na vida, isso não costuma dar muito certo. O Ciro, que é um quadro importante, bem preparado, mas se perdeu no personagem, né? A gente acompanha ao longo dos últimos anos. Bom, e no Ceará, como é que está a disputa, hein? Falando em Ciro, disputa acirrada. Pesquisa divulgada hoje também pela Atlas Intel mostra Ciro Gomes ligeiramente à frente, mas quase na margem de erro, na disputa contra o atual governador Eumano de Freitas do PT. Então o cenário da Atlas Intel, Ciro 46%, Eumano de Freitas 42,6%. Vocês veem que é quase um empate absoluto e Lula entrando na campanha, o ministro Camilo Santana, ex-governador também entrando na campanha, a tendência é o Eumano subir um pouco e vai ser uma disputa acirrada, mas eu diria que com um leve favoritismo para o Eumano de Freitas conseguir a reeleição. Vamos ver como é que está o segundo turno, eventualmente? Hoje, né? Divulgado pela Atlas Intel. Aqui tem uma vantagem relativamente boa para o Ciro Gomes, hein? Em relação ao Eumano. 50 a 43, 7 pontos de vantagem para o Ciro Gomes hoje, se a eleição fosse hoje. Se o Camilo Santana entrar na disputa para tentar manter o Ceará aí com o PT, aí fica mais apertado, 3 pontos de vantagem para o Ciro Gomes. Campanha não começou, mas mostra sim o Ciro Gomes com força, com um recall entre os cearenses. Não se pode desprezar a força do Ciro Gomes ali no Ceará, tem que respeitar, tem que fazer a campanha e, né, ver se é possível manter esse estado importante no projeto do Lula. Porque o problema do Ciro Gomes é que se ele ganhar dessa vez no Ceará, ele vai ganhar com a extrema-direita. Então com ele lá, os piores personagens da extrema-direita mesmo cearense, para ter chance de ganhar, não é que o Ciro é o candidato ali apoiado pelo Tasso, que é um sujeito educado, tradicional. Não, ele é apoiado pelos extremistas. Então esse é o problema. Ele ganharia junto com essa turba aí bolsonarista. Infelizmente o Ciro indo cada vez mais para a direita. Vamos falar de Santa Catarina, é a nossa manchete principal, eu até falei aqui na abertura. Ao que tudo indica, o plano infalível, que não é do Cebolinha, mas do Carluxo, de transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina, não foi tão certeiro assim. Uma pesquisa divulgada hoje também pelo Instituto Atlas Intel mostra que a mudança de domicílio do Rio de Janeiro para Santa Catarina encontra resistência do povo catarinense. Faltou combinar com os catarinenses. E a Laura conta mais para a gente, traz esses detalhes desta pesquisa aí. Laura. Rodrigo, olha só, ao menos metade dos eleitores do estado de Santa Catarina viram essa manobra do Carlos como oportunista. Para quem não se lembra, o Carluxo, como ele tem apelidado aí, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro por 7 mandatos, mas ele renunciou em dezembro do ano passado para mudar o domicílio eleitoral para Santa Catarina, que é, como a gente sabe, um dos estados mais bolsonaristas do Brasil. O objetivo do Carlos era ter mais segurança na eleição para senador no estado. A gente separou uma arte que está aqui na tela agora, então se você está acompanhando por vídeo, seria legal olhar. Como eu mencionei, 50% dos eleitores vê a mudança de domicílio eleitoral do Carlos como um oportunismo político e que vai contra os interesses de Santa Catarina, enquanto 25,6% considera a mudança aí a melhor alternativa para os interesses do estado e 20,6% vê essa manobra como legítima, mas ainda questionável. Rodrigo, essa pesquisa da Atlas Intel. É forte isso, né, Laura? Então, ele pode até ganhar, mas vai ter uma disputa acirradíssima. Olha só, o Carluxo, fica em terceiro lugar nas intenções de voto para senador, atrás de Carol Detoni, que tem 30% na pesquisa, Esperidião Amin, que tem 20%. Carlos Bolsonaro aparece com 18%. Esse é o problema, né? Em Santa Catarina você tem 3 nomes de direita concorrendo aí por 2 vagas. O Carluxo, se colar nele essa imagem de oportunista, pode acabar sendo atropelado pela Carol Detoni, que é catarinense, é da direita e tal, e pelo Esperidião Amin, que é um tradicional político, teve sempre no mesmo lugar, sempre na direita, sempre lá no partido dele, não trocou de partido, ao contrário do Carluxo, que está trocando de estado, né? Realmente algo forte e os bolsonaristas acham que podem, porque o Tarcísio deu certo ao fazer isso, veio do Rio para São Paulo, não conhecia nem, não sabia onde ficavam as ruas, nada, e foi eleito governador. Então o Carluxo acho que pode
tentar a mesma coisa lá em Santa Catarina. Vamos acompanhar. Pessoal, a gente volta a falar agora sobre a entrevista que o presidente Lula deu para a TV Cidade do Ceará. Agora temas econômicos e importantes para o seu bolso. Lula comentou sobre as altas no preço do combustível. Afirmou que os cortes feitos pelo governo federal nem sempre chegam nas bombas por causa de gente mau caráter. Lula disse que a fiscalização vai continuar sendo feita e que alguém vai acabar preso. Aliás, está demorando para o governo tomar uma atitude mais enérgica, né? Ele reforçou que vai chegar a um acordo com os governadores para a redução do ICMS nos combustíveis. Vamos ver esse trecho da fala de Lula. Acontece que, como você tem gente mau caráter nesse país, tem gente que está mesmo recebendo para aumentar, está aumentando. Então nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. E eu tenho assumido o compromisso. Nós vamos fazer o que tiver ao alcance do governo para não permitir que a guerra do seu Trump e a guerra do seu Netanyahu contra o Irã não aumente o preço do feijão, não aumente o preço do alface, não aumente o preço da salada, o preço da carne de borda aqui para o povo do Nordeste. Agora mesmo estamos propondo aos governadores um acordo para eles reduzirem o ICMS e o governo paga metade, eles pagam metade. Esse acordo está avançado? Tudo isso é acordo. Nós não queremos fazer na marra, nós queremos fazer um acordo. E isso vai acontecer. A gente falou ontem aqui que o Lula propôs esse acordo através do Ministério da Fazenda. Poucos estados até agora aderiram. Veja, o governo federal está propondo que o governo federal, arque com uma parte desses impostos, que os governos estaduais abririam mão. O governo federal pagaria uma parte e o governo do estado pagaria outra para segurar os preços, para facilitar a vida das pessoas que estão aí atormentadas por uma guerra, como disse o Lula, é a guerra do Trump e guerra do Netanyahu, infernizando também os brasileiros, com a alta do diesel, que se espalha para comida, para tudo, porque o diesel é caminhão e o Brasil transporta os alimentos de caminhão, como a gente sabe. Vamos seguir acompanhando. O Lula tem que falar mais sobre isso. Fala mais, Lula. Tem que falar mais. Quando ele se comunica assim, o povo entende. Só que não dá para ter um governo que só o presidente, porque o Lula tem que administrar, tem que cuidar das coisas. Se ele passar o dia dando entrevista, ele não consegue cuidar do governo. Mas tem que falar mais. Esse tipo de entrevista tinha que fazer talvez uma por dia, né? Reserva um pedacinho ali para fazer uma live, uma entrevista, fatos concretos, né? Não ficar enrolando, falar do que interessa para o povo. E informar. Informar, não é dar opinião, informar, como ele fez aqui, nesse caso do diesel. A guerra do seu Trump e a guerra do seu Netanyahu, falou o Lula. É isso aí. Vamos falar então do seu Trump e do seu Netanyahu. Noticiário internacional, uma máquina de mentiras. Claro, estamos falando dele, Donald Trump, que afirmou hoje que o Irã acabou de pedir um cessar-fogo. Só que não, né? O problema é que o regime iraniano negou ter apresentado qualquer proposta e chamou a declaração de falsa e sem fundamento. Vamos ver o que o Trump disse nas redes sociais. É mais uma daquelas do Trump. O presidente do novo regime do Irã, menos radicalizado e muito mais inteligente que os antecessores, acaba de pedir cessar-fogo aos Estados Unidos da América. Consideraremos quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e limpo. Até lá, estamos explodindo o Irã no esquecimento, ou como se diz, de volta à idade da pedra. Bom, de volta à idade da pedra tem um presidente da principal potência mundial falando assim. Isso é de volta à idade da pedra. Laura tem mais detalhes sobre isso também, Laura. Rodrigo, hoje, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse que está considerando seriamente retirar o país da OTAN, ou seja, cortar a aliança militar com todos os europeus. O Trump também falou o seguinte, abre aspas, nunca fui convencido pela OTAN, sempre soube que era um tigre de papel e que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, também sabe disso, Rodrigo. Isso, o Trump na verdade, está desfazendo, né, todas as instituições que vieram do fim da Segunda Guerra. A ONU, ele está desmontando a ONU, a OTAN, que é a aliança dos Estados Unidos com os europeus, a Organização do Atlântico Norte, atacando direto a Europa, né? E isso favorece a Rússia, que quer uma Europa mais fraca, por isso que o Trump sinaliza ao Putin, se vocês aí da Europa bobearem, eu faço aliança com o Putin e deixo vocês aí atropelados dos dois lados. Laura Couto, obrigado mais uma vez pelas atualizações ao vivo aqui. Valeu, Rodrigo. Até amanhã.
Até amanhã. Pessoal, olha, ontem mais de 250 mil aparelhos ficaram ligados, né? Ao vivo naquela super estreia do documentário original aqui do ICL. Vocês viram? O caso do Banco Master, o golpe do Banco Master, uma estreia histórica, né? O documentário apresenta uma linha do tempo que revela como é que o esquema liderado pelo Vorcaro se expandiu. Uma pirâmide montada a partir daqueles CDBs que eles ofereciam, né? E as pessoas acreditaram e foram também fazendo alianças com bancos públicos, com fundos de previdência. Depois da exibição, a gente teve um debate muito interessante com o Eduardo Moreira, a Débora Maganha e o Cobori, né, o economista Cobori, que é muito bom para explicar essas coisas também. Para todo mundo aproveitar, a gente liberou o documentário aí. Nós temos uma reprise em icl.com.br/master. icl.com.br/master, o documentário completo e o debate, né, que houve logo depois do doc, tudo isso liberado, mas por tempo limitado. Então entre agora em icl.com.br/master e aproveite para assistir e entender melhor como é que o Vorcaro conseguiu, hein? Como é que ele conseguiu? Com muita falcatrua e apoio de gente importante. É isso aí. Tá feito o convite, o ICL Urgente termina por aqui. Vem aí o N2 com a Gabi Varello, Chico Sá e toda a nossa equipe. Até amanhã. Fala, turma. A gente exibiu agora, terça-feira, dia 31, o documentário que explica como foi dado esse golpe do Banco Master. De uma maneira que nunca ninguém tinha explicado. Fácil de entender, mas ao mesmo tempo importante para as pessoas poderem exercer o papel crítico delas, cobrando quem tem que ser cobrado. E nunca mais caírem num golpe assim. Se você não assistiu, eu recomendo. Assista. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, and a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.